Glória a Deus. Estamos numa manhã de ceia e eu tenho algo para compartilhar com você que vai acender fogo no seu coração. Amém? Eu quero falar um pouco a respeito da redenção que há em Cristo Jesus. Jesus é a nossa redenção. Você podia dizer essa frase comigo? Diz assim: Jesus é a minha redenção. E às vezes nós falamos em redenção, de que nós somos redimidos, e a gente não pensa muito a respeito disso. Mas, irmãos, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. Houve remissão dos nossos pecados. Nós fomos transportados, a Bíblia diz, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A gente não está mais vivendo no reino do diabo, no reino opressor. Nós fomos transferidos, transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do amor de Deus. E nós precisamos compreender e ter, não, uma das coisas que tem roubado a gente de uma vida de vitória pela fé, é que nem sempre a gente tem informações, vou melhorar isso, nem sempre a gente tem revelação no coração sobre as informações de Deus. A gente tem as informações, nós fazemos o rema, nós fazemos escola de ministros, nós estudamos no discipulado, nós temos ensinamento na igreja. Mas a igreja precisa compreender, irmãos, que se não houver revelação de Deus no nosso espírito, porque a linguagem do espírito é revelação. O teu espírito só entende isso. Revelação, que é essa instrução por dentro. Deixa eu dar um exemplo para você antes de abrir o primeiro texto e a gente caminhar. Você já percebeu que aquilo que chegou no teu, não é na sua mente, mas chegou na sua mente, que é a sua alma, mas caiu para o seu espírito, te trouxe convicção? Você não se preocupa com isso mais? Você não tem nenhuma preocupação com aquilo que você tem convicção plena. Vou repetir. Você não tem medo, você não tem ansiedade e você não tem preocupação alguma com aquilo que você conseguiu tirar da sua mente e colocar no seu coração. Então, talvez nós estejamos perdendo uma chave espiritual gigantesca, que é a chave de levar uma vida de oração e meditação até que. E a gente, às vezes, não vai até que, a gente para no meio do caminho. Então, eu creio que nessa manhã vai chegar no nosso coração mais revelação a respeito do que aconteceu. Que redenção é essa? Eu posso crer sobre isso? Isso é verdadeiro? E eu quero começar, você abrindo lá em Romanos 3, 21. E a gente vai aprender muito, a gente vai caminhar muito. Vai ser uma manhã deliciosa. Nós vamos sair daqui muito alimentados pela palavra de Deus. Romanos 3, 21, você abriu lá? Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler de novo e no final eu quero que você diga um amém, né? Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, em Cristo Jesus há uma redenção. Mas o que é isso? O que é ser redimido? Como essa redenção chegou através da nossa vida? Que garantias bíblicas eu tenho que eu posso viver uma vida de vitória? E por quê? Existe um planejamento de uma vida de vitória para o cristão. Por que será que a Bíblia lá em Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Só tem um jeito para a sua vida: melhorar. Só tem um destino para você: amanhã vai estar melhor do que hoje. Quem recebe isso? A Bíblia fala sobre isso. E existe uma redenção. E quando você compreende essa redenção, às vezes nós estamos fazendo força para alcançar algumas coisas, e eu acredito que a gente tem que colocar, entre aspas, uma força para a gente compreender o que Jesus já fez. Existem coisas que foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo, e isso é a graça de Deus, e que eu não vou precisar construir pela minha fé aquilo que Ele fez.
Olha o que eu estou dizendo. Eu não vou precisar construir pela minha fé o que ele fez. Eu vou precisar receber pela minha fé o que ele fez. Jesus fez coisas. Ele estabeleceu coisas. Isso é maravilhoso. A palavra redenção significa, a definição mais simples, né? Significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. O que é ser redimido? É compreender que eu estava preso, oprimido por uma dívida. Eu devia algo a alguém. E essa pessoa falou, você não sai daqui enquanto você não pagar. Jesus veio, foi lá, pagou a minha dívida e me libertou. Isso chama-se redenção. Redenção tem a ver com libertação. É por isso que nenhum cristão, eu não estou dizendo que você não pode passar, porque seria mentira se alguém pregar para você que você vai viver aqui sem passar por lutas e desafios. Isso é mentira. Isso não é evangelho, né? É mentira, porque a gente sabe que a gente passa por lutas e desafios. Mas a proposta das boas novas é que, apesar de passarmos por lutas e desafios, existe uma vitória garantida em Cristo Jesus. Por que está garantida? Porque ele já venceu. Quem é que sabia que Jesus já venceu? Jesus já venceu. Onde eu estou? Eu estou nele. Então eu estou na vitória. A vitória para mim não é vencer uma dificuldade. A minha vitória é Cristo. Se eu estou nele, eu estou na vitória. Eu não vou conquistar a vitória. Eu estou na vitória. Porque a vitória é Cristo. Posso ouvir um amém aqui? Isso é maravilhoso. Então, para eu compreender redenção, eu preciso compreender que foi feito um pagamento, irmãos. Nenhuma dívida é paga duas vezes. Naturalmente, você não aceita isso. Já aconteceu, por exemplo, eu estar com uma conta paga e receber um telefonema de uma empresa para que eu pagasse aquela conta. Já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você. E eu fiquei, na hora, eu falei, não, essa conta está paga. Quando o credor veio, você precisa pagar. Eu falei, essa conta está paga. Ele falou, não, mas aqui consta em aberto. Aí consta em aberto, mas está paga. Aí eu falei, aí ele falou assim, tira uma xerox do pagamento, manda para mim. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu tirei a cópia e mandei. Então Jesus, me permita o termo simplório, o sacrifício de Jesus é essa cópia que você apresenta diante do diabo quando ele vier te oprimir e dizer assim, eu estou livre, a conta foi paga. Não venha me cobrar de novo. Irmão, ninguém aqui tem necessidade de ser cobrado de novo. Diz assim, a minha conta foi paga. Diga assim, eu fui resgatado. Nós somos redimidos, irmãos. Algo que me dá maior paz na minha vida é saber que eu já fui redimido. É claro que agora vai demandar coisas de manifestação natural. Quando nós chegamos para o Evangelho, a gente chega cheia de craca mesmo. Com problemas, coisas a serem reajustadas. E muito provavelmente vai ser assim para sempre, porque a gente está sempre avançando. Quem aqui já é perfeito? Ninguém. Nós estamos num processo em Deus. Mas o que Jesus fez, Ele fez. Você já foi redimido. A redenção já aconteceu. E ela está em Cristo. Amém? Você concorda comigo? Agora é interessante, quando Efésios diz assim, você não precisa abrir, eu vou citar para você, mas você pode anotar para checar em casa. Ele diz assim sobre Deus, Ele nos predestinou, Efésios 1:5, para Ele, para a adoção de filhos. Você é filho de Deus, amém, irmão? Você não é outra coisa que não seja filho, a gente é filho. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, como essa palavra gratuitamente rola nas cartas de Paulo. E glória a Deus por isso, irmãos, foi gratuitamente. Você não fez nada por isso, até porque você não tinha como pagar essa dívida, nem eu. Mas o sangue de Jesus pagou. Amém? E no verso 7 de Efésios 1 diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Opa! Sangue e redenção. Então, a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência.
Olha que coisa interessante. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora eu quero comentar algo com você que vai te enriquecer. Quem quer ficar rico aqui? E eu não estou falando de dinheiro, irmão. A gente tem confundido as coisas. Porque riqueza, irmãos, é muito mais do que dinheiro. Eu conheço pessoas riquíssimas que são miseráveis. Amém? Porque elas são miseráveis, porque a única coisa que ela tem é dinheiro. Se alguém só tem dinheiro, é miserável. Amém? Porque riqueza, guarda isso para sempre. Riqueza, né, é aquilo que você pode levar quando Jesus vier te buscar. Amém? E se você publicar na internet, não diz que a frase foi sua. Amém? Bota lá o crédito. Tô brincando. Riqueza é aquilo que a gente pode levar, irmãos. Agora, recursos para a gente fazer o que a gente precisa fazer aqui. A gente tem direito. Você não precisa ter nenhum sonho seu abortado por falta. Porque na redenção a gente foi suprido em tudo. Quem recebe isso aqui? Então são coisas distintas e estão ligadas. Agora, olha só que coisa poderosa. Remissão de pecados. Então, olha só que coisa maravilhosa e como isso me enche de regozijo. O pecado tem uma consequência. Antes do pecado não havia dor, morte, desgraça, miséria. Amém? Essas coisas entraram no mundo por causa do pecado. Então, o pecado, ele trouxe uma consequência. Como eu não posso crer que a aniquilação do pecado, não tem como, irmãos, eu crer pela metade no que Jesus fez. Se eu creio que existe consequência do pecado, eu creio que existe consequência quando o pecado foi pago e que eu não preciso mais viver debaixo da consequência como se eu fosse um pecador. Alguém aqui compreendeu isso? O pecado ele teve consequência, mas agora o preço do pecado foi pago. E eu me tornei uma nova criatura. Agora esse pecado não pode ter influência sobre minha vida para efetuar resultados do pecado em mim. Seja para eu continuar pecando, seja para eu continuar doente. Porque se houve redenção, e eu creio que houve, eu preciso compreender que na redenção havia salvação, livramento, cura, provisão. Ah, não, eu aceito as consequências do pecado. Aí todo mundo, né? Ah, não, o pecado é isso mesmo. O pecado oprime, o pecado maltrata, o pecado é uma desgraça. Força do pecado. Mas não diz da mesma maneira, não, agora eu sou uma nova criatura, agora é a força de Deus em mim. Até parece, irmãos, até parece para muitos, que o pecado tem mais força do que o sangue precioso de Jesus. Mas eu estou aqui para te dar uma declaração. O pecado não é maior do que o sangue precioso de Jesus. Isso chama-se redenção. Chama-se redenção. Se a gente compreender redenção, você vai perceber que muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Na minha vida. Estamos no mesmo barco. Estamos crescendo. Mas o que você precisa compreender é que você não está ouvindo uma palavra de homem. Se você tem o Espírito Santo por dentro, você está percebendo que Deus está colocando coisas dentro do seu coração. E sabe de uma coisa, amanhã você vai estar melhor que hoje. Nós vamos estar melhores. E agora, eu vou te dizer uma coisa que é maravilhoso. Na área médica, eu estava lendo sobre isso. Quando você está fazendo um tratamento, por exemplo, de câncer e termina o tratamento, existe uma linguagem médica dizendo assim que você ficou em remissão. Houve remissão completa da doença. Mas a medicina não diz assim, você está curado, até por cautela, porque você vai continuar fazendo exames e durante um tempo, 3, 5 anos, aquela doença vai sendo ali monitorada, ou às vezes para sempre. Mas essa palavra me chama a atenção, porque na linguagem médica, e eu quero usar isso como uma figura, remissão completa é o termo utilizado na medicina para designar a fase da doença em que não há sinais de atividade dela. Então, olha uma coisa, irmãos. A remissão que a gente recebeu é um sinal que não há mais poder ou atividade do pecado em nós. O pecado não está operando na sua vida. O que está operando na sua vida hoje é o poder de Deus através do Espírito Santo que foi conquistado na cruz a nosso favor.
Então, fomos redimidos, isso é redenção. Aí você poderia falar assim, mas o meu corpo ainda não foi glorificado, nem o meu. Isso aqui é a casa que a gente mora. Um dia o nosso corpo vai ser glorificado e vai estar tudo ok. Mas qual seria a razão, irmãos, de sermos novas criaturas e o Espírito Santo vir morar dentro da gente durante esse tempo? É para nos manter vivos dentro do propósito de Deus. Senão ele não viria. Então, quem aqui sabe que a vontade de Deus é que você cumpra todos os dias que Deus planejou para você viver? Quem aqui sabe que é a vontade de Deus que você cumpra a sua carreira? É a vontade de Deus. A Bíblia é rica em nos dar essa informação. Amém? Agora, o que vai acontecer? As pessoas pensam assim, mas de fato existem problemas, lutas, desafios, irmãos, é claro. Nós entendemos isso. Agora, o pecado tem uma força e as coisas naturais, elas têm uma força? Claro que tem. Mas a Bíblia trata de leis, irmãos. Leis espirituais. Leis espirituais. Você sabia que só tem uma coisa que pode vencer uma lei? Uma lei superior. As leis, elas estão estabelecidas. Mas o que vence uma lei é uma lei superior. Eu creio na lei da gravidade. E eu não preciso nem exercer muita fé. Né? Se eu levar um tombo do segundo andar, eu vou saber que a lei da gravidade ela é real. Agora, o que faz um avião voar? É uma lei superior, chamada lei da aerodinâmica, que faz com que ele vença através de uma propulsão, consiga sustentação pelo ar e por velocidade. E a lei da aerodinâmica vence a lei da gravidade. Então, uma lei, quando ela está estabelecida, ela é vencida por uma lei superior. A Bíblia diz algo que eu fico empolgado em dizer, porque Romanos 8, 1 e 2 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Então, celebra, querida. Amém? Agora o verso 2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O que significa? Havia uma lei do pecado e da morte. É lei, como a lei da gravidade. Mas veio uma lei maior, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Sabe qual é a lei que está operando na sua vida agora? Não é a força do pecado. A lei que está operando na sua vida agora é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É por isso que a gente não vive mais em pecado. É por isso que você não consegue mais viver em pecado. Experimenta viver em pecado se você é nascido de novo. Se você vive em pecado, nascido de novo, significa que a sua mente já está cauterizada. Aí é um problema seu e do diabo. Mas você não consegue viver em pecado. Experimenta. A tua consciência vai triturar você. Você vai ficar envergonhadíssimo. Você vai perder a confiança. Não tem jeito. O pecado já era. Não tem jeito. E se você pecar, porque durante a caminhada a gente falha, o que vai nascer dentro de você imediatamente é um profundo arrependimento. E você vai querer confessar isso e dizer, Senhor, isso não faz parte da minha vida. E graça vai chegar na hora para você vencer tudo. Ai. Amém? Você está comigo até aqui? Está sendo abençoado, irmão? Eu estou. E eu vou dizer uma coisa para você. Então, isso é redenção. E é interessante, por exemplo, quando Hebreus diz assim no capítulo 9, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele entrou uma vez por todas. Não é mais uma vez por ano com sangue de bode, com sangue de bezerro. Ele fez uma vez por todas. E o que ele obteve para nós? Eterna redenção.
Meu irmão, você foi redimido. Quando o diabo olha para a sua vida, ele vê marca de sangue. Se ele pudesse te destruir, ele já teria feito isso. Se ele pudesse me matar, ele já teria feito isso. O que tem nos guardado é o sangue do Cordeiro e os anjos do Senhor. É isso. Então, quando a gente vê essa questão da redenção... Você está comigo até aqui? Quando a gente vê essa questão da redenção, é interessante você ver o ponto de vista de Deus, porque a gente tem, irmãos, uma mania de querer resolver as coisas na força do nosso braço. A gente, às vezes, é muito orgulhoso, às vezes a gente é muito vaidoso, às vezes a gente quer crédito, mas a gente tem que esquecer essa bobagem. Esquecer, a gente tem que estar pronto para servir ao Senhor, viver uma vida de paz e alegria servindo a Deus. Agora, quando Adão pecou e Deus procurou por Adão pecou, Adão e Eva, eles pecaram. Quando Deus foi falar com eles, que Deus falou assim, onde vocês estão? É claro que Deus sabia onde eles estavam, irmãos. Ali era a posição. Ele estava dizendo, opa, vocês espiritualmente saíram do lugar que eu deixei vocês. E isso é uma nota para a gente. Irmão, nunca saia do lugar espiritual que Deus te colocou. Porque é um lugar perigoso. Lugar seguro é onde Ele te colocou. E aí, eles já tinham colocado o quê? Folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Porque eles estavam envergonhados. Eles estavam nus e não percebiam, mas agora pecaram e eles viram a sua própria nudez. E sabe o que a palavra de Deus diz? E isso é maravilhoso. Diz assim, quando eles comeram quando eles pecaram, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que é pecar e tentar dar o seu próprio jeito? Justiça própria. Eu errei e agora tem consequência, eu estou exposto, eu vou arrumar meu jeito. Não vai dar certo. Tanto que depois, Gênesis 3, 21, tem um verso extraordinário que diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Porque na justiça própria, quando a gente tenta resolver as coisas do nosso próprio jeito, a folha, ela vai apodrecer e a nudez vai aparecer. Mas Deus precisou derramar sangue, matar um animal, para poder cobrir a vergonha do homem. E isso era uma figura de Jesus. Eu tentei a vida inteira com folha de figueira, dar meu jeito, mas não dava certo, porque cobria minha vergonha por alguns dias, mas depois apodrecia. Mas aí veio Jesus, morreu em meu lugar, derramou seu sangue e cobriu a minha vergonha para sempre. E ainda deu uma melhorada, um upgrade, porque no lugar da vergonha, Ele deu dupla honra. Isso é maravilhoso, irmãos. Sobre nossa vida, áreas de vergonha na sua vida, se você compreender que a justiça de Deus, deixar Deus julgar as suas causas, você não vai ficar dando um jeitinho, não. Quando a gente erra, a gente não dá jeitinho. A gente confia no Senhor. Senhor, errei, reconheço que errei, não vou fazer folha de figueira, e Ele vai colocar sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro. E agora, o sangue do cordeiro, a pele do animal que foi morto, ela não vai apodrecer. E isso é uma figura rudimentar. Com Jesus, a gente não tem nem palavra para explicar o que aconteceu. Agora, o escritor aos Hebreus, ele diz, em Hebreus 9, 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E depois ele arremata dizendo, sem derramamento de sangue, não há remissão. Para ter remissão, precisou derramamento de sangue. E nós fomos redimidos, resgatados, nós fomos libertos. O preço do nosso pecado foi pago. E, como Paulo diz, gratuitamente, pela graça de Deus. Não tem nada que você possa fazer para você ser mais amado do que você é amado. Se você fizer alguma coisa de errado, graça não anula princípio. Graça não anula princípio. Existe uma graça sobre você. Se você fizer tudo errado, você vai colher as consequências. Mas você vai continuar amado de Deus.
Mas a Bíblia diz que o pecado, por causa da redenção, Romanos 6,14, por causa da redenção, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não estás mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muita gente pensa, as pessoas como eu, que fala muito da graça, que a graça é uma licença para pecar. E é exatamente o oposto. Quanto mais revelação da graça, mais santo você quer ser. Por quê? Porque a Bíblia diz que a força do pecado não é a graça, a força do pecado é a lei. Então, irmãos, a gente tem que celebrar tão grande redenção, amém? Para a gente começar fechando, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios 5, 21. Você está sendo abençoado nessa manhã? Eu estou muito. 2 Coríntios 5, 21. Eu sei que você conhece, mas eu quero que você leia. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou ler de novo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado, irmãos. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu tenho base bíblica para te dizer, você é a justiça de Deus em Cristo. Quando Deus olha para você, Deus vê quem? Você ou Cristo? Cristo. Graças a Deus, irmãos, que alívio. Porque vai que ele me visse. Não, ele vê Jesus. Então nós somos a justiça de Deus. Algumas pessoas pensam que nós somos pecadores redimidos, mas a Bíblia não fala sobre isso doutrinariamente. Eu não sou um pecador redimido, eu sou uma nova criatura. Eu sou justiça de Deus. E eu sou justo. Aí alguém fala, você está dizendo que é justo? Meu Deus, que coisa absurda, isso é uma afronta a Deus. Quando as pessoas falam que a gente é soberbo porque diz que é justo, elas não estão entendendo o que é justiça. Eu sou justo porque eu decidi não tapar as minhas vergonhas com folha de figueira. Eu sou justo porque eu decidi confiar no sangue do Cordeiro que me justifica. Ou alguma pessoa aqui nesse auditório lindo poderia dizer, não, eu banco isso. Não, irmãos, você não consegue bancar isso. Experimenta tirar Deus da sua vida e depois me conta, durante a semana, o que sobrou. Tira Deus da sua vida, tira a graça da sua vida. Tira a fé da sua vida. Tira a unção. Tira o Espírito Santo. E depois me diz o que sobrou. Não vai sobrar nada. Mas nada será tirado, coisas serão acrescentadas. Porque Deus é bom, Ele está nos ensinando redenção. Eu estou feliz porque, como é importante para mim, irmãos, porque enquanto eu tinha apenas... Eu não estou dizendo que você não tem que criar as coisas pela palavra falada, a gente ensina isso, irmão. Uma coisa não desdiz a outra, não. O que eu estou dizendo é que existem coisas que Jesus já conquistou. Se a Bíblia diz, irmãos, que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, isso para mim é a prova cabal de que o final, Deus sabe do fim dos nossos dias antes que ele tenha começado. E eu quero colocar a minha fé nisso, para me fortalecer. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz agora, irmãos. Paz com Deus, através de Jesus Cristo. E eu, antes de pedir você para levantar, e a gente vai cear, eu queria dizer para você uma coisa. Onde está isso? Isaías 53, que é um texto que a gente conhece tanto, diz assim, certamente ou verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E nós o reputamos como aflito de Deus, ferido, oprimido, mas a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Irmão, Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Ele nunca fez nada de errado. Jesus nunca pecou. Mas depois disso tem algo que durante essa semana chegou ao meu coração que foi absurdamente libertador. Porque nós pensamos que Deus esqueceu alguma coisa durante a redenção. Algumas pessoas pensam que
nós vamos ter que não aprender a lidar com algumas coisas durante esse tempo. Aí nós sabemos, irmãos, que Ele levou as nossas enfermidades. Pega isso, que isso vai ser muito libertador. Ele levou as nossas dores. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O livro de Mateus, capítulo 8, Mateus testifica disso quando vê Jesus curando. E ele diz, opa, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Então Jesus veio para cumprir. Mas tem um detalhe ali no meio que talvez a gente não tenha percebido ainda, que é o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabia que na redenção tem paz para a sua vida? Sabia que na redenção tem vitória sobre todos os problemas emocionais? Depressão, síndrome do pânico, questões na mente que qualquer um aqui pode enfrentar. Não vai. Mas eu digo assim que é comum do homem, porque às vezes as pessoas vivem uma questão ou outra na área emocional e ficam envergonhadas, acham, meu Deus, eu creio no Senhor, eu tenho uma palavra, por que isso aconteceu? Mas tem redenção para o meu espírito e eu fui salvo. Existe uma cura para o meu corpo, porque Jesus foi batido e lanhado lá no seu corpo. Havia uma coisa que precisava fazer no corpo físico dele, porque enquanto a gente estiver aqui até Jesus voltar, ou até a gente terminar a nossa carreira, a gente vai precisar de saúde no corpo. Quem está entendendo isso aqui? Mas não deixou de fora as questões da alma. Aquele castigo que te trouxe paz. Então, quando o diabo vier te oprimir nas suas emoções, você pode abrir a sua boca e dizer, Satanás, naquela redenção feita por Jesus, no seu sangue derramado, o castigo que estava sobre ele me trouxe paz. Redenção. Então, redenção é muito mais profundo, é algo muito mais saboroso, mais extraordinário do que a gente pode pensar. Não é à toa, e eu vou concluir com isso, que você vai ver as marcas de sangue até a crucificação de Jesus. Sangue no Getsêmani. Agonia, dor, pressão, a ponto de Jesus suar gotas de sangue. Houve sangue no Getsêmani. Houve sangue quando cravaram aquela coroa de espinho na sua cabeça, significando a afronta, significando a vergonha. Houve sangue. Houve sangue quando bateram nele e destruíram as suas costas. Houve sangue para a nossa cura. E lá na cruz, quando ele se esvaiu em sangue, houve o selar do sangue para a redenção completa e a nossa salvação, que não é apenas um bilhete dizendo assim, um dia eu vou para o céu. Salvação é o direito como nova criatura de viver aqui uma vida plena, a ponto de assustar as pessoas e o diabo. Como é que você consegue viver? Como é que todo mundo morre com isso e você não morreu? Por que que esse remédio não funcionava para ninguém, para você funciona? Por que que você está nesse lugar e você olha para você e você não tem capacidade nenhuma? Você vai dizer, graça de Deus, favor do Senhor, redenção, Cristo, plenitude. Nunca esqueça isso, irmão. Só uma coisa pode vencer uma lei maior. Eu louvo a Deus, porque eu sei que nos meus membros operam coisas tentando me levar para o pecado, porque a Bíblia diz sobre isso e nós não podemos não falar tudo, não explicar. Existe uma concupiscência no meu corpo, nos meus olhos, é claro. Mas tentação não é pecado. Nós somos tentados. Só que o que é que a gente precisa aprender que nós conquistamos na redenção? Existe uma concupiscência no meu corpo. E tem pessoas que acham que não pode viver sem pecar. Não pode viver sem fazer aquilo que é errado. Mesmo sabendo que depois que fizer, vai chegar uma baita de uma condenação e vai destruir o seu dia. E pode destruir a sua vida, a sua família, seu trabalho. Pode obstruir fluxos de graça do Senhor para a sua vida, de bênção. Mas o que a gente precisa entender? Há sim uma concupiscência no meu corpo, mas houve uma redenção. Agora, existe uma lei maior. Esse sangue é uma lei maior. O que eu preciso crer? Crer que não é na minha força.
Chegou o tempo da gente começar a declarar palavras de vida, sobre nossa casa. Dizer, há sim poder no sangue do Cordeiro. Eu sou uma nova criatura, eu sou justiça de Deus, eu sou sarado sim. Pode não estar em manifestação ainda a sua cura, irmãos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de alguma coisa não ter se manifestado ainda não significa que no reino do Espírito já está resolvido. Jesus não vai precisar voltar aqui para ser chicoteado de novo, para nos dar cura. Ele já nos deu cura. Você já foi redimido. Quem recebe isso aqui? Você já é abençoado. Eu sou abençoado. Amém? Você é enriquecido em Cristo Jesus. E se a gente tiver essa consciência, irmãos, isso vai mudar muito a nossa vida. Então, que a gente possa, nessa ceia, ter essa consciência. Você vai sair daqui para um domingo. Você crê de passar um restante desse domingo feliz, abençoado, meditando sobre essas coisas, dizendo, que redenção é essa? Que sangue precioso, não tem nada além desse sangue que precise. Que coisa maravilhosa. O que Ele fez por nós, como Ele nos resgatou, como Ele nos tirou dessa pressão do inferno. Ele nos tirou de condenação. O diabo vem, ele não pode. Ele não tem. A ponto de Pedro dizer assim, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Está tão nítido ali, irmãos. Buscando a quem possa tragar, porque não pode tragar qualquer um. Não pode. E eu declaro sobre sua vida, crendo com você, que você não é um desses que ele pode tragar. Não é. Porque você vai estar diligente, crendo que existe uma graça sobre sua vida, sobre minha vida, para a gente avançar. Quem está feliz aqui por tão grande redenção que há em Cristo Jesus? Você foi redimido. Diga assim, eu sou redimido. Eu sou abençoado. Amém. Você pode ficar em pé?